Existe uma sensação estranha no ar, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Planos antigos perderam o sentido, promessas internas começaram a soar vazias, e aquilo que antes parecia inspiração, agora pede corpo, consequência e responsabilidade. Não é ansiedade, não é pessimismo, é reconhecimento. Algo profundo está se alinhando para ser visto, e fevereiro de 2026 marca exatamente esse limiar. Fevereiro chega com peso real. Não é um mês comum, não é uma sequência qualquer de dias. Há uma concentração de movimentos no céu que não se repete com facilidade. Alguns deles raríssimos, e quando surgem juntos, não falam de rotina. Falam de virada. Falam de um ponto em que a realidade deixa de ser adiada e começa a exigir posicionamento. O mês se abre com uma lua cheia em Leão, logo no primeiro dia, acendendo a consciência da própria luz, não como espetáculo, não como ego, mas como responsabilidade silenciosa. É o lembrete de que cada presença tem impacto, mesmo quando ninguém está olhando. Em seguida, uma força antiga muda de lugar e inaugura um ciclo completamente novo. Saturno inicia sua passagem por Áries, e com isso, algo essencial é ativado, o chamado para assumir a própria vida sem intermediários. Não se trata de fazer mais, mas de ser inteiro, de parar de negociar a própria verdade. Pouco depois, um eclipse em Aquário rasga o tempo. Certas pontes simplesmente deixam de existir. O futuro não pede permissão, não espera preparo emocional. Ele começa. E tudo isso, por mais intenso que pareça, ainda é apenas o campo sendo preparado. O coração de fevereiro pulsa em um encontro que atravessa décadas e redefine eras. Saturno e Netuno se unem no grau 0 de Áries, o primeiro grau do primeiro signo da roda zodiacal. Não há registros equivalentes carregando esse mesmo simbolismo. Uma força sustenta, a outra dissolve. Uma constrói, a outra desfaz. Quando se encontram nesse ponto inaugural, não falam apenas de histórias individuais, falam de eventos globais, de mudanças profundas no rumo da humanidade, um reset de energia, fim de ilusões, início sem anestesia. Esse não é um mês de respostas fáceis, é um mês de testes silenciosos. Sonhos antigos são confrontados, estruturas internas são pressionadas, e a pergunta que sempre foi evitada se impõe: isso tem corpo para existir ou ela apenas fuga? A inquietação, o cansaço e essa expectativa sem forma que muitos já sentem não são medo, são reconhecimento. Algo termina, e o que começa exige verdade. Quando Saturno e Netuno se aproximam nesse ponto zero, algo fundamental se torna impossível de ignorar. Durante muitos anos, foi possível viver sustentando contradições internas, acreditando em coisas que nunca foram vividas de fato, prometendo a si mesmo mudanças que sempre ficavam para depois. Fevereiro de 2026 marca o fim desse intervalo. Não porque o tempo acabou, mas porque a consciência amadureceu o suficiente para não aceitar mais adiamentos. Saturno representa aquilo que sustenta a vida no mundo real: limites, responsabilidade, consequência, estrutura. Netuno representa aquilo que dissolve fronteiras: sonhos, ideais, fé, escapismos, tudo aquilo que existe no campo do invisível. Quando essas duas forças caminham separadas, o ser humano oscila entre dureza vazia e fantasia sem chão. A conjunção não vem para equilibrar gentilmente esses extremos, ela vem para fundi-los. O que não tiver estrutura suficiente se desfaz. O que não tiver alma suficiente se torna insuportável. O fato de esse encontro acontecer em Áries muda tudo. Áries não fala de ideias, fala de existência. Fala do direito de ocupar espaço, de iniciar, de afirmar "eu sou", sem pedir permissão. É por isso que esse período toca tão profundamente a identidade. Não se trata de carreira, de projetos ou de imagem. Trata-se de quem você se tornou ao longo dos últimos anos e de quem você não consegue mais ser. A pressão que surge não é externa, ela nasce do atrito entre o que você vive e o que você sabe, no fundo, que é verdadeiro. Muitas estruturas internas começam a ruir silenciosamente. Crenças que sustentavam escolhas perdem força.
Relações que se apoiavam em ilusões ficam frágeis. Caminhos que pareciam seguros começam a parecer vazios. Não é caos, é depuração. O fogo iniciático não vem para punir, vem para revelar. E revelar muitas vezes dói mais do que destruir, porque não deixa espaço para desculpas. No coletivo, esse movimento se manifesta como o fim de narrativas antigas. Sistemas baseados em promessa, fé cega ou autoridade sem verdade começam a mostrar rachaduras. A sensação de confusão global não é sinal de colapso aleatório, mas de um modelo que não se sustenta mais. O que é falso começa a pesar, o que é vazio começa a cansar, e o que é verdadeiro, mesmo simples, ganha força. Netuno dissolve ilusões, mas Saturno exige responsabilidade pelo que aparece depois da dissolução. Não basta perceber que algo não funciona mais, é preciso assumir o que vem no lugar. Esse é o ponto mais delicado desse ciclo. Muitos vão tentar escapar, anestesiar, romantizar o desconforto. Outros vão endurecer, controlar, negar a sensibilidade. Nenhuma dessas saídas funciona agora. O convite é para encarnar, para viver com coerência entre aquilo que se sente, se acredita e se faz. É por isso que tanta gente sente um cansaço profundo, como se estivesse carregando algo pesado há tempo demais. Esse peso não é castigo, é excesso de ilusão acumulada. À medida que ela se dissolve, surge um vazio estranho, que não é falta, mas espaço. Espaço para uma identidade mais simples, mais honesta, menos performática. Uma vida que não precisa mais ser explicada, apenas vivida. Esse período não pede grandes gestos nem decisões impulsivas. Ele pede presença. Pede que você observe onde ainda vive de promessa, onde ainda espera uma versão futura de si mesmo para começar a existir. Tudo o que foi vivido até aqui não foi desperdício. Cada frustração, cada adiamento, cada tentativa falha foi treinamento invisível, preparação para sustentar uma vida mais real. Fevereiro de 2026 não inaugura um sonho, ele inaugura um compromisso com a verdade interna, mesmo quando ela não é confortável. Quem atravessa esse fogo conscientemente não sai ileso, mas sai inteiro. E depois desse ponto, fingir que não sentiu se torna impossível. E há uma parte ainda mais profunda, que pouca gente consegue nomear quando esse tipo de encontro acontece. A conjunção Saturno-Netuno no grau 0 não mexe só com planos e escolhas, ela mexe com o próprio modo como a sua mente cria sentido. Ela interfere na arquitetura invisível que sustenta a sua realidade. Você pode estar vivendo a mesma vida por fora, com as mesmas pessoas, os mesmos compromissos, os mesmos cenários, e ainda assim sentir como se tudo tivesse diferente, como se a cola que segurava as coisas no lugar tivesse perdido a força. Porque em algum nível perde mesmo. Esse é um trânsito que descola você das hipnoses antigas, das narrativas prontas, das explicações confortáveis, e te coloca diante de uma pergunta que não admite improviso. O que em você é verdadeiro o suficiente para existir sem fantasia? Netuno é mestre em criar neblina. Ele dá beleza ao que é vazio, dá esperança ao que é impossível, dá linguagem elevada para o que na prática nunca saiu do lugar. E ele não faz isso por maldade. Ele faz isso porque a alma precisa sobreviver, e às vezes sobrevive sonhando. Saturno, por outro lado, é o mestre do contorno. Ele aponta o que é, o que não é, o que tem consequência, o que se sustenta. Quando essas duas forças se fundem no ponto inaugural de Áries, acontece algo que muda a relação entre o seu desejo e a sua coragem. O seu desejo deixa de ser uma fantasia distante e vira um teste de realidade. E a sua coragem deixa de ser um impulso e vira uma estrutura interna. O fogo iniciático começa a agir justamente aí, no lugar onde você sempre se permitiu um pouco de auto-engano, um pouco de promessa, um pouco de quando eu estiver pronto. É por isso que esse período pode trazer uma sensação de desalinhamento agudo. Você olha para certas metas e de repente elas parecem sem vida. Você olha para certas certezas e de repente elas parecem emprestadas. Você percebe que estava vivendo mais pela imagem de si mesmo do que pela verdade de si mesmo. E isso pode doer, porque exige luto. Luto do personagem que você construiu para ser aceito. Luto do plano que te dava a identidade, mesmo que já não te alimentasse.
Luto das pessoas e dos ambientes que sustentavam uma versão sua que agora fica pequena. Esse luto não é uma queda, ele é um retorno. Uma volta para dentro, para um eixo mais antigo do que a sua história recente. No coletivo, a mesma dinâmica se espalha como onda. Saturno e Netuno juntos mexem com fé, com confiança, com credibilidade, com o que é considerado real. A sensação de reset vem daí. Não é um botão mágico que reinicia a vida do nada. É a remoção gradual de ilusões coletivas que estavam sendo mantidas por cansaço, por conveniência, por medo de encarar o vazio. E quando ilusões caem, o mundo parece instável. Instituições podem parecer mais frágeis, promessas públicas podem soar mais ocas, movimentos de massa podem ganhar força, não necessariamente por clareza, mas por fome de sentido. A humanidade passa por momentos assim, quando antigos padrões deixam de convencer e novos ainda não foram construídos. Nesse intervalo, muita gente tenta se agarrar a qualquer coisa. E é aí que o seu trabalho interno se torna ainda mais importante. Não confundir barulho com verdade, nem confundir desorientação com destino. E se você está sentindo pressão, como se a vida estivesse exigindo uma decisão que você ainda não sabe qual é, isso é parte do processo. A decisão principal não é sobre um caminho específico. É sobre parar de se trair em pequenas doses. É sobre parar de chamar de sonho aquilo que você usa para não escolher. É sobre parar de chamar de destino aquilo que é apenas repetição. Saturno-Netuno no grau 0 de Áries não te pede perfeição. Ele te pede honestidade. E honestidade, aqui, significa reconhecer o que já terminou dentro de você, mesmo que ainda não tenha terminado do lado de fora. Respire fundo agora, de verdade, como se você estivesse abrindo espaço dentro do peito para uma verdade simples. Respire fundo e perceba que você não precisa correr, não precisa provar nada, não precisa resolver tudo hoje. Ele pede presença. A preparação para atravessar esse limiar é menos sobre fazer e mais sobre retirar ruído. Há coisas que você vai perceber que não quer mais alimentar, conversas que te drenam, hábitos que te deixam nebuloso, promessas que você repete para se acalmar, mas nunca cumpre. E ao mesmo tempo, há sementes que já estão aí, só que pequenas demais para serem celebradas. Um limite que você finalmente consegue sustentar. Um não que sai sem culpa. Um silêncio que vira refúgio. Uma decisão interna de parar de se abandonar. Nada disso é pequeno. Tudo isso é o início real. E então surgem perguntas que não buscam resposta imediata, mas revelam direção. O que em você precisa ser deixado para trás porque já não é verdadeiro? Quem você não é mais, mesmo que ainda exista apego? O que você chama de sonho, mas na prática usa como desculpa para não viver? O que não atravessa esse portal com você? Não responda rápido. Só permita que essas perguntas te encontrem como um espelho. Porque é assim que o fogo iniciático trabalha. Ele não força, mas ele ilumina. O que começa agora não é um projeto, é uma identidade mais alinhada com o real. E o real, por mais exigente que seja, tem uma vantagem. Ele te devolve energia. Porque a exaustão maior não vem do esforço, vem do auto-engano. Vem de viver uma vida que não combina com o que a alma já entendeu. Fevereiro de 2026 é o mês em que isso fica nítido. E quando fica nítido, você não precisa de motivação. Você precisa apenas de coragem tranquila para atravessar. Depois do encontro entre Saturno e Netuno, o que virá não será imediata clareza, mas um período de assimilação profunda. Mercúrio iniciará seu movimento retrógrado em Peixes como um convite à revisão interna. Não será um tempo para decisões apressadas, nem para anúncios externos. Será um tempo de digestão. Pensamentos antigos tendem a reaparecer, memórias podem ganhar novos significados, sentimentos antes ignorados podem emergir com suavidade. Não como confusão aleatória, mas como reorganização psíquica. Esse período poderá trazer a sensação de que certas respostas ainda não estão disponíveis, e isso será parte do processo. A clareza não surgirá de uma vez, ela virá em fragmentos,
em percepções sutis, em pequenos reconhecimentos internos. O maior desafio não será avançar, mas resistir à tentação de voltar a padrões antigos, apenas porque são familiares. O que tiver sido visto durante fevereiro não permitirá retorno completo ao que era antes. Fevereiro de 2026 colocará você em um lugar raro, entre o que já não serve e o que ainda não se revelou por completo. Esse entre-lugar será o verdadeiro limiar. Poucos atravessam esse espaço com consciência. Muitos tentarão preencher o vazio com ruído, distração ou decisões precipitadas. Mas quem sustentar a pausa perceberá algo diferente. O vazio não será ausência, será espaço fértil. Haverá gestos simples que ajudarão nessa travessia. Observar mais do que reagir. Escrever sem buscar conclusões. Escolher o silêncio quando possível. Não como isolamento, mas como escuta. Esses pequenos movimentos funcionarão como rituais discretos, preparando o terreno para o que virá depois. Tudo o que você sentir nesse período será legítimo. A clareza que começará a se formar, o cansaço acumulado, a energia nova misturada com insegurança, a nostalgia do que ficará para trás. Nada disso indicará fraqueza. Será a integração. Será o corpo e a consciência aprendendo a sustentar uma identidade mais verdadeira, antes que ela se manifeste plenamente no mundo. Quando fevereiro de 2026 passar, algo terá se fixado. Talvez não em palavras, talvez não em planos concretos, mas em posição interna. Você saberá que esteve atento, que não atravessou esse limiar dormindo, que se preparou para o fogo antes que ele chegasse. Se fizer sentido para você, deixe nos comentários uma palavra ou frase. Algo que represente o que você escolhe preparar dentro de si agora. E se desejar continuar essa travessia comigo, se inscreva no canal e esteja neste espaço que acompanha o ritmo do que está se formando em você. Que a clareza encontre tempo para amadurecer. Que a colagem chegue sem pressa. E que quando fevereiro de 2026 se abrir, você esteja inteiro o suficiente para atravessá-lo.